Então, abra a tua Bíblia no livro dos Salmos, em nossa série sobre os Salmos de peregrinação. Chegamos no Salmo 131, pela graça de Deus. O título da mensagem de hoje é Cultivando a Esperança. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivos o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Mas agora nós nos colocamos na dependência do Espírito Santo para compreendermos a tua vontade. Se o Espírito Santo não trabalhar poderosamente aqui, passaremos os próximos minutos em vão. Que não seja assim, ó Deus, mas que cada coração aqui presente seja iluminado, que cada mente aqui presente seja iluminada, para que a tua igreja seja edificada através da tua palavra e o teu nome seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém tem dúvida de que um dos piores episódios da história, um dos piores capítulos da história foi a Segunda Guerra Mundial. Atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, tão próximo da gente, historicamente dizendo, né? Jamais foram vistas na história da humanidade. Durante a Segunda Guerra, o exército nazista capturava principalmente judeus e os aprisionavam em campos de concentração, onde eles eram submetidos a trabalhos forçados, escravos até a morte. Os judeus eram torturados e depois executados com requintes de crueldade, ou por fuzilamento ou numa câmara de gás. Estima-se que pelo menos 5 milhões de judeus morreram pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os sobreviventes sempre relataram os horrores de um campo de concentração. E os relatos são assombrosos, são terríveis. Porém, todos eles são unânimes em dizer que a única coisa que os mantinham vivo, a única força que os mantinha vivo a cada dia era a esperança. Os relatos dão conta que somente a esperança fazia com que eles se levantassem todos os dias pela manhã para trabalhar e lutar pela própria sobrevivência. Os sobreviventes diziam que quando um deles perdia a esperança, isso se tornava visível. Eles diziam que uma pessoa, quando perdia a esperança, era perceptível. Por quê? Porque essa pessoa sem esperança se tornava como se fosse surda. Os soldados davam ordens e elas não ouviam. Os amigos a incentivavam e elas não ouviam. Ficavam catatônicas em suas camas, paralisadas. Sinal de quem acabara de perder a esperança. Era um passo para a morte. Porque eu era abandonada no próprio leito, sem alimento, e morria naturalmente, ou era executado pelos soldados. Então, irmãos, só se mantinha vivo, só permanecia vivo nesse ambiente aqueles que mantinham também viva a esperança. Esperança pode ser definida como a confiança de que algo bom ainda acontecerá. Se você procurar uma definição de esperança, é mais ou menos nesse sentido. É a confiança de que algo bom vai acontecer a qualquer momento. Porém, para o cristão, esperança tem um sentido mais nobre. Para o cristão, a palavra esperança
precisa ter uma definição mais divina, mais eterna. Para os filhos de Deus, para homens e mulheres da peregrinação, esperança é a santa expectativa de um belo final da história. Isso é esperança para a gente. Para o cristão, esperança é a ardente expectativa de ver Deus cumprindo seus planos eternos e seus propósitos finais. A esperança para o cristão não pode ser confundido com mero otimismo. Para o mundo, esperança é muito similar ao otimismo. É pensar positivo de que isso vai acabar a qualquer momento. Para o cristão não é assim. A esperança do cristão é esse anseio no coração, essa expectativa no coração de que Deus vai cumprir os seus planos, de que é Deus quem põe um fim na história, de que é Deus quem rege esse mundo. Essa é a esperança do crente. Por isso que a esperança é extremamente fundamental para nós. Se tem algo que não podemos perder em nossa caminhada, é justamente a esperança. A caminhada do cristão é repleta de acidentes, de incidentes, de lutas, de tristezas, até de tragédias. O crente que perde a esperança está a um passo da derrota final, da derrota fatal. Essa série de mensagens que temos feito aqui todo domingo nos serve, sobretudo, para lembrar de que nós estamos ainda em uma caminhada, que nós estamos em uma peregrinação rumo ao nosso destino final, mas ainda estamos longe de nossa verdadeira casa. Estamos longe ainda de nosso verdadeiro lar. Nós não pertencemos a esse mundo, já sabemos disso. Então temos que cultivar a esperança, alimentar a esperança, fortalecer a esperança durante a nossa peregrinação. Precisamos diariamente pôr combustível nessa ardente expectativa de ver Deus cumprindo os seus propósitos eternos. Todo dia precisamos incendiar, aquecer essa ardente expectativa. O Salmo 131 nos ensina isso. Pois no versículo 3 diz assim: espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esperar, não se desesperar, confiar mesmo contra todas as circunstâncias, é um dos grandes desafios da fé cristã. Mas nesse belo texto nós aprenderemos boas lições para nutrirmos a esperança, para incendiarmos essa expectativa dentro de nós, se o Senhor nos permitir. O salmista cultivava a esperança de duas formas. Apenas duas maneiras ele cita aqui nesse texto. Apenas dois exercícios. Apenas duas tarefas extremamente fáceis de compreender, não de colocar em prática. Mas ele é claro aqui na palavra, como que ele conseguia aquecer o coração, aquecer a esperança, ativar a esperança, cultivar a esperança. Primeiramente, irmãos, para cultivar a esperança no coração, o salmista subjugava e humilhava o próprio coração. Não é uma boa proposta, entendo isso. Mas é o que a Bíblia nos fala e o que o texto de hoje nos diz. Já no início do texto, observamos que o coração do salmista estava domado. Sabe o que é um coração domado? Um coração sob controle, subjugado, humilhado. O versículo 1 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esse salmo, irmãos, é um salmo de Davi. E o rei Davi sabia que provavelmente seu maior e mais poderoso inimigo era o próprio coração.
Davi já compreendia que o seu coração era mais perigoso do que os reinos inimigos. O seu coração era mais terrível do que 1000 soldados. O seu coração não era confiável. Olhem, por exemplo, em relação ao coração, o que Jesus falou do coração do homem em Mateus, capítulo 15, versículo 19. Palavras de Jesus. Pois do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Palavras de Jesus. Jesus estava explicando que essas coisas, obviamente, têm fontes infernais, mas brotam dentro do coração do homem. Se materializa a partir do nosso coração. Davi sabia muito bem disso. Ele já conhecia as ciladas do coração, ele já tinha ciência de que o coração do homem não é um bom conselheiro. Por tudo isso, a essa altura de sua experiência, ele já tinha subjugado o próprio coração, ele já tinha domado o seu próprio coração. Isso porque um coração descontrolado é fonte de orgulho. E orgulho é o pai de centenas de outros pecados. Mas Davi conseguiu domar o coração, humilhar o coração, pôr rédeas em seu coração. Veja que somente aqui no versículo 1, o orgulho é subjugado quando ele diz, não é soberbo o meu coração. O orgulho é subjugado quando ele diz, nem altivo o meu olhar. O orgulho também é subjugado quando ele diz, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Domar o próprio coração é matar principalmente o orgulho. E fazer isso foi fundamental na vida desse homem, na vida de Davi. E vocês conhecem Davi. Poucas pessoas tiveram tantos motivos para sentirem orgulho como Davi. Um jovem desconhecido elevado à posição de rei de Israel. Um guerreiro valente, vencedor de uma quantidade imensa de batalhas. Um homem extremamente formoso, admirado por todos, cobiçado por mulheres. Esse era Davi. Davi deve ter tido muito trabalho, inclusive, para domar o próprio coração. A gente que, com bem menos que isso, já somos bastante orgulhosos, não é verdade? Um feito menor, algo bem menor, já nos enche de vaidade, de soberba. Só imaginamos a luta de um homem como Davi para se manter humilde, se manter sem orgulho, domando o próprio coração. Mas essa era apenas a primeira tarefa, domar o coração, subjugar o coração. Em segundo lugar, Davi cultivava a esperança, acalmando e aquietando a sua alma, no versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Veja bem, alma sossegada, alma quieta. Isso significa que Davi já estava em um estado de espera permanente. É o mesmo que controlar a ansiedade, é o mesmo que controlar as expectativas do coração, é descansar na espera por provisão divina. É esperar que o Senhor venha agir. Por isso que a ilustração usada por Davi aqui foi de uma criança desmamada. Compreende isso? Vamos tentar entender melhor. A ideia aqui é a seguinte: um bebê, no período em que ele vive exclusivamente do leite materno, ele tem sempre suas exigências atendidas. Não é assim? Nós que tem algo que temos experiência aqui é com o bebê. O bebê, quando ele quer mamar, o que a gente tem que fazer? Tem argumento?
Você consegue chegar para o garoto de 2 meses, ou o garoto: "Cara, você sabe que horas são? Você lembra a última hora que você mamou?" É assim que a gente faz? É assim? Às vezes me dá pena, as irmãs com criança pequena, no melhor da mensagem, tá aqui assistindo e, o boneco olha para ela e fala: "Eu quero mamar". Fala com o olhar, né, que não sabe falar ainda, né. "Eu quero é mamar". Aí sai a irmã daqui para atender o capricho de uma criança aí que ainda não sabe ouvir não, e nem pode. Fala não para ela como que eu não consigo pregar, você não vai conseguir me ouvir. Davi diz que sua alma estava quieta como uma criança que já passou pela fase da amamentação. A ideia aqui é que agora ele sabe, ou a criança que já passou por essa fase, sabe que precisa esperar e confiar, porque no momento certo receberá das mãos de seus pais o alimento devido. É esse o sentido, irmãos. Diante de Deus, ele, Davi, deixou de ser uma criança movida por vontade própria e adquiriu a maturidade para confiar que no devido tempo o Senhor irá agir ao seu favor. Não precisa mais chorar, não precisa mais espernear. Também sabe que não terá os seus desejos realizados a cada hora que ele chora. Isso é coisa da criança que está amamentando. Davi explica que ele conseguiu aquietar sua alma a esse ponto, que agora ele não é mais um servo caprichoso, mimado, que quer tudo na hora e do jeito que ele quer. Ele sabe esperar no Senhor. Aprender a aquietar a alma é um grande segredo para uma boa caminhada. Poucas coisas nos impedem mais de avançar do que uma alma aflita, uma alma inquieta. Era dessa forma que Davi cultivava a esperança. Um salmo curtíssimo, mas cheio de significado. Ele dominava o coração e aquietava a alma. Agora vejam como essas lições também são preciosas para nós. Porque se tem algo em que somos atacados nessa peregrinação, e é em nossa capacidade de manter a esperança viva, apesar de tudo. Nós temos dificuldades de, mesmo considerando todas as circunstâncias, manter a nossa esperança viva, mas lembrem-se do conceito bíblico ou cristão de esperança que eu dei aqui para os irmãos. Para nós, como eu disse, a esperança não é apenas a confiança de que algo bom acontecerá, mas para o cristão a esperança é, de novo, a ardente expectativa de ver Deus cumprindo seus planos. É a certeza de que Deus sabe o que faz. Para o cristão, esperança é crer da mesma forma que Jó creu no momento mais difícil de sua vida. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, ele disse o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Olha que maravilha. A esperança de Jó, ou a certeza dele, não era que essa luta vai acabar daqui a pouco. A certeza de Jó não era que quem me viu passar na prova e não me ajudou vai. Como é que é a música? Eu não sei, não. Eu só sei que a pessoa falou que vai estar no palco e você não sei aonde. Não era essa a esperança de Jó. A esperança de Jó, no meio, ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua propriedade. A esperança de Jó não era que depois sua propriedade seria restabelecida. A esperança de Jó não estava na restituição. Nós sabemos que ele foi restituído, mas nesse momento a sua esperança não estava na restituição. A esperança de Jó é que no final do tempo, o seu Redentor vai se levantar sobre a terra. A esperança dele é focada no fim da história. Ele eleva seus olhos para o fim da história. Ah, irmãos,
Esperança é isso, é descansar na confiança de que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E no fim, o Senhor se levantará nessa terra. O problema é que o nosso coração e a nossa alma trabalham contra essa esperança. O nosso coração não é um ajudante. Nós mesmos não nos ajudamos nesse sentido. Um coração soberbo e orgulhoso nos impede de esperar no Senhor. Uma alma constantemente aflita e ansiosa nos impede de esperar no Senhor. Quando o nosso coração nos governa, quando somos movidos por sentimentos que deveriam estar subjugados, quando a alma está desalinhada e carente de ter suas vontades realizadas, é impossível manter a esperança viva. É impossível. Ninguém que é governado pelo próprio coração mantém esperança em Jesus. Vejam o que a Bíblia diz sobre o nosso coração. Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Qual é o maior enganador desse mundo? É o nosso coração. Mais do que todas as coisas. E ele segue dizendo: e desesperadamente corrupto. O meu coração e o teu coração, o teu, é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem diz é o Senhor. Da mesma forma, em relação a uma alma ansiosa, olhem o sofrimento expresso pelo salmista no Salmo 42, versículo 5. Diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Quem mantém uma esperança viva? Sendo perturbado pela própria alma dia e noite. Ou seja, um coração orgulhoso que luta por independência e uma alma que vive em constante ansiedade matam a esperança de qualquer pessoa. Esse é o diagnóstico. Mas o que fazer? O que fazer? Eu não posso seguir nessa mensagem simplesmente incentivando os irmãos a seguir o exemplo de Davi. Vamos fazer como Davi? Não, não posso fazer isso. Não posso ser simplista dessa forma. Não é essa a lição do texto. Isso seria apenas moralismo. Moralismo. Você vê o que uma pessoa faz e copiá-la porque é bom o que ela faz. Imitar as boas atitudes de Davi. Não é isso que o texto nos ensina. Não podemos ir nesse caminho. Nós não podemos resumir essa mensagem simplesmente em copiar o salmista Davi. Mas nós conhecemos bem a teologia de Davi. Se nós não conhecêssemos, se nós não conhecêssemos todo o contexto de vida de Davi, se nós não conhecêssemos todo o livro de Salmos e toda a narrativa bíblica da história de Davi, a gente poderia chegar à conclusão de que Davi é uma pessoa que achou força em si mesmo para controlar sua alma, para dominar o seu coração, para não ser soberbo. Mas não é isso que nós aprendemos com Davi. Ele não era um tipo de pessoa que buscava força em seu interior para mudar de vida. Porque ele sabia que não há nada em nós com capacidade, com força, com poder para gerar mudança em nós mesmos. Davi não era o tipo de pessoa que lia livros de autoajuda para se aperfeiçoar. Davi não tinha um coach ou um terapeuta que o ajudava a ser uma pessoa melhor e ter esperança nessa vida. Nada disso. Tudo que Davi fazia era unicamente confiar no Senhor. Só confiar em Deus. Há outros textos de Davi que deixam claro que ele chegou ao ponto de dominar o próprio coração e a alma. Ele só conseguiu isso pela intervenção divina. Porque Deus o capacitou. Porque o Senhor o habilitou.
Somente 2 exemplos eu quero trazer para os irmãos. Salmo de número 3, versículo 5. Veja o que ele disse, ó: "Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta". Quem fez a obra? Quem é que trabalha? É o Senhor. O salmo seguinte, Salmo 4, versículo 8: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro". A confiança de Davi. O segredo de Davi não era dominar o coração e acalmar a alma. Dominar o coração e acalmar a alma era apenas o resultado de um segredo maior desse homem, que é diuturnamente descansar e confiar em Jesus, confiar no Senhor. É essa a lição maior desse salmo. Por isso esse salmo termina no versículo 3 dizendo: "Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre". Queridos, dominar o coração e aquietar a alma só é possível para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Sendo assim, para nós, Cristo é a nossa esperança. A nossa esperança não pode estar firmada, fincada, fundamentada, estabelecida em outro lugar senão em Jesus. A nossa esperança não pode estar firmada em nada desse mundo, em nada dessa terra, em força nenhuma, em habilidade alguma, em promessa nenhuma. Nossa esperança só pode estar firmada em Cristo. É a partir de um verdadeiro relacionamento com Jesus que nós temos nossas esperanças renovadas, nossas forças renovadas. É impossível ter essa chama acesa, essa ardente expectativa no coração de que todas as coisas no final dará certo. É impossível ter isso sem um relacionamento firme com o nosso Senhor Jesus. É impossível. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos 5, versículo 1 e 2. Justificados, está falando da gente, né? Não éramos justos, mas fomos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Está falando de Jesus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que Paulo está dizendo é que hoje, agora, justificados, transformados, toda a nossa expectativa deve girar em torno de ver a glória de Deus, a manifestação do Senhor, o Senhor ser glorificado. O final de todas as coisas, na consumação de todas as coisas, o nome do Senhor será glorificado para sempre. Essa deve ser a nossa expectativa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. O grande debate é se um cristão de fato pode perder a esperança, pode chegar ao ponto de perder a esperança. É um bom debate. Eu não vou ter resposta agora. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que nós fomos chamados por Deus, habilitados por Deus, regenerados por Deus. Lembra o que é regenerado? O que é regeneração? Lembra? É ser arrancado da sepultura. É estar morto e receber vida. Isso é regeneração. O que a Bíblia está dizendo é que nós fomos regenerados, ressuscitados por Deus para uma viva esperança. Pedro segue escrevendo: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está dizendo o seguinte: ó, a ressurreição de Jesus é uma prova cabal
de que nós venceremos também nossos piores adversários. Essa é a nossa esperança, a esperança do cristão. Porém, queridos, há um ponto que precisa ficar muito bem esclarecido hoje aqui. Nossa esperança em Jesus não se limita às coisas dessa terra. Olhem o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Desculpa te decepcionar, mas eu assisti um show de virada de ano. Passou no SBT de uma igreja evangélica. No último Réveillon, teve uma igreja que fez um show de virada de ano. Você lembra disso? Pode falar, não, você não vai ser excluído, não. Eu vi também. Mas tomara que eu não te decepcione de novo. Foi uma decepção aquilo ali. Toda a expectativa firmada em um ano melhor, toda a expectativa, o tempo todo se falava apenas de bens materiais, de conquistas aqui nesse mundo, o tempo inteiro. Nunca, ninguém, em momento algum, falou o seguinte: você pode vencer os seus pecados naquele lugar. Nunca ninguém apontou para a eternidade. Nunca alguém apareceu, em momento nenhum, alguém apareceu ali com uma mensagem apontando para valores e questões eternas. A esperança de uma camada considerável dos evangélicos se limita a esse mundo, a ter uma vida melhor aqui, a que as coisas mudem aqui nesse lugar, a adquirir mais bens aqui. Isso não significa, irmãos, que nós somos proibidos de desejar dias melhores. É claro que nós podemos desejar e trabalhar por realizações aqui nesse mundo, mas a nossa maior esperança, nosso maior desejo deve ser terminar bem a nossa jornada nessa terra. Nosso maior desejo deve ser terminar bem nossa peregrinação nesse mundo. Nossa maior esperança deve ser vencer o deserto. E como dizia os crentes mais antigos, a nossa maior esperança deve ser atravessar o Jordão e chegar do outro lado. Essa deve ser a nossa esperança. Do outro lado, onde encontraremos o nosso Salvador. Do outro lado da história, onde nós encontraremos o nosso Senhor e viveremos com Ele para sempre. Essa deve ser a nossa maior esperança. Se essa não for a sua maior esperança, segundo a palavra de Deus, você é o mais infeliz de todos os homens. Quando a palavra de Deus diz que é infeliz aquele que deposita sua esperança apenas nesse mundo, é justamente porque aqui nessa terra nós não temos garantia nenhuma e ainda que conquistemos tudo o que desejamos, não será suficiente para a nossa realização. Ninguém pode garantir a sua felicidade aqui. Eu não posso afirmar que você terminará bem todos os projetos teu aqui nessa terra. Eu não posso afirmar que você vai ser bem-sucedido em tudo, que tua saúde será restaurada, que você terá um casamento feliz para o resto de sua vida. Nada disso, nem eu e nem ninguém pode te afirmar. Quem afirma isso é um charlatão, é um mentiroso. Mas há afirmações que eu posso fazer. Algumas afirmações eu posso fazer para você. Por exemplo, eu posso te garantir que Jesus Cristo voltará para nos tirar daqui. Te garanto isso. Eu te garanto que ele voltará nas nuvens cheio de poder e glória. Isso eu te garanto. Eu afirmo para você categoricamente, sem medo de errar, que quando isso acontecer, se nós já estivermos mortos, nós ressuscitaremos juntos com demais santos que já foram e nos encontraremos com Cristo nos ares. Eu te garanto que isso vai acontecer.
Eu te garanto com toda certeza que nós teremos nossos corpos transformados à medida que subimos para encontrar o nosso Mestre. Isso eu tenho certeza. Ainda te afirmo com toda a convicção que viveremos para sempre em um lugar onde todas as dores, todas as tristezas não existirão mais. Tudo isso afirmo, porque o Senhor nos garante em sua palavra e Deus não mente. Eis a nossa verdadeira esperança. Jesus Cristo voltará para nos arrancar daqui. Por isso nós esperamos. Pastor, eu não acredito nisso. Não precisa você acreditar. Vai acontecer. Ah, irmãos, quando a nossa esperança está firmada em Jesus dessa forma, quando a nossa ardente expectativa é por sua gloriosa manifestação, todas as coisas aqui na terra são encaixadas em seu devido lugar. A gente para de valorizar tanto coisas que não têm tanto valor assim. A gente para de ter aquele anseio de nos sentir realizados em coisas que não têm tanto valor assim. O que é mais importante para a gente é estar pronto quando a trombeta tocar. Estar de pé diante de Deus, confiantes na misericórdia do Senhor. Isso aqui não é. A gente não precisa se aterrorizar com isso, não. Ontem a gente conversava como que no passado a gente era aterrorizado com essa imagem. Há relatos de crentes que tomava banho de roupa, com medo de Jesus voltar na hora que ele está no banho. Nós não somos aterrorizados com isso porque nós confiamos na graça de Deus. Nós sabemos que nos encontraremos com Cristo pela graça, por misericórdia do Senhor. Ele já nos escolheu, já nos habilitou, já nos justificou para isso. Mas eis aqui o verdadeiro objetivo, aquele que deve ser o verdadeiro objetivo de todo cristão. Ah, irmãos, preciso terminar com algumas aplicações. A primeira, quando você olhar ao seu redor, quando você assistir os noticiários de TV e chegar à conclusão de que esse mundo não tem mais jeito, lembre-se de sua esperança. Lembre-se que o seu Redentor vive e, por fim, ele se levantará nessa terra. Não tem por que o crente se desesperar. Quando você perceber que teu coração está trabalhando contra você, tentando te dominar, com sentimentos como soberba, arrogância ou ainda medo, desespero, cultive a sua esperança, lembrando-se que o seu Redentor vive e por fim ele se levantará. Quando tua alma estiver aflita, quando angústias do inferno tentarem te dominar, quando a ansiedade tentar roubar tua paz, cultive sua esperança, lembrando que o teu Redentor vive e, por fim, ele se levantará nessa terra. E ainda, quando tudo der errado aos teus olhos, ainda que a crise não passe, ainda que a cura não chegue, ainda que as soluções não apareçam, cultive a esperança no seu coração, lembrando-se que o seu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Deus continua regendo a história, inclusive a história da sua vida. E por mais difícil que ela seja, vai acabar. Vai acabar. A qualquer momento Jesus aparece para pôr um fim na sua história, na sua dor, na sua luta, na sua enfermidade, na sua aflição, na tua amargura, na tua tristeza. A qualquer momento, irmãos. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos falar com Deus.
Pai querido, a tua palavra hoje nos ensina a cultivar uma verdadeira esperança viva em nosso coração. Nós sabemos como é importante porque tua igreja, teus filhos têm sido constantemente atacados, ao ponto de muitos vacilarem, abandonarem, voltar atrás. Isso porque muitas vezes nós depositamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança em questões eternas, em elementos eternos aqui desse mundo. Quantos de nós andam frustrados, ó Deus, que esperavam estar vivendo outra história agora, nesse período, nesse momento de vida, mas a realidade se impõe dura e cruel. Quantos de meus irmãos aqui estão vivendo o pior momento de sua vida? E quantos estão prestes, sem nem perceber, prestes a entrar também nos piores dias de suas vidas? Quantos carregam lutas internas, lutas intensas, feridas abertas que não se cicatrizam de forma nenhuma, gerando dor na alma? Ah, Pai, o Senhor é quem conhece a aflição de cada um dos seus filhos. Que a esperança que nós temos, que o nosso Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, seja suficiente para nos manter de pé. Que a nossa esperança de que qualquer momento o Senhor voltará para pôr um fim nessa história, seja suficiente para nos colocar, para nos manter em pé. Não nos deixe fraquejar, segure em nossas mãos, fortaleça-nos com essa esperança, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e te ajudado a contemplar mais a beleza de Cristo e o que Ele fez por nós. Se essa palavra falou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E para continuar recebendo pregações e ensinos da Igreja Batista da Graça, siga o nosso podcast e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Que Deus te abençoe e até a próxima.